Olá, mais uma gravação especial para você aqui no site A Palavra. Por favor, nos siga no canal do YouTube, aperte o sininho que você sempre verá novidades. Esse texto está de acordo com o site martinholutero.org, texto de Martinho Lutero, As 5 desculpas de Moisés e dos que fogem ao chamado ministerial. Introdução. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Êxodo, capítulo 3, versículo 1, primeira parte. A visão de Moisés não começou em Hebreus 11, mas junto a um arbusto ardente em conversa com Deus. Moisés não disse ousadamente: sim, Senhor, que a tua vontade seja feita. Mas o que Moisés disse? Senhor, não podes enviar outra pessoa? Moisés foi então comunicado a obedecer à instrução divina. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Como está em Êxodo, capítulo 3, versículo 10. Primeira desculpa de Moisés. Quem sou eu para ir até Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Como está em Êxodo 3, capítulo 3, versículo 11. Moisés tinha estado apacentando ovelhas durante 40 anos e sabia bem que os egípcios desprezavam os pastores de ovelhas. Todo pastor de rebanho é abominação aos egípcios, como está em Gênesis, capítulo 46, versículo 34. O que nós podemos deduzir? Muitas pessoas se recusam a cumprir os papéis que Deus lhe tem dado porque se julgam incapazes. Olham para outras pessoas que elas acham mais talentosas, mais inteligentes, mais eloquentes, mais experientes e acham que elas mesmas estão muito aquém. Deus não discordou de Moisés. Ele realmente não era ninguém, mas com Deus tudo nós podemos. Qual foi a resposta de Deus para Moisés? Eu, Moisés, serei contigo, como está em Êxodo, capítulo 3, versículo 12. Segunda desculpa de Moisés. Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: mas qual é o seu nome? O que eu lhes direi? Êxodo capítulo 3, versículo 13. Os egípcios tinham tantos deuses que dizer Deus me enviou seria algo extremamente vago. Ele tinha que apresentar Deus como o Todo-Poderoso, com poder para realmente transformar. Devemos ter experiência e nos prepararmos para respondermos. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Terceira desculpa de Moisés. Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Em Êxodo, capítulo 4, versículo 1. Deus acabara de assegurar a Moisés que os líderes do povo o ouviriam. A fé de Moisés ainda precisava ser fortalecida. A resposta de Deus. Primeiro sinal: lançar o bordão na terra. Este virou serpente. A pegou pela cauda e voltou a se tornar em bordão. Segundo sinal: colocar a mão no peito. Ela se tornou leprosa e depois ele colocou novamente e se tornou restaurada. Terceiro sinal: as águas do rio que tomasse e derramasse na terra se tornariam em sangue. Quarta desculpa: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Êxodo, capítulo 4, versículo 10. À luz do que estava acontecendo, Deus prometera sua companhia,
assegurou-lhe do êxito de sua missão, forneceu-lhe sinais miraculosos. E Moisés ainda continuava relutante. Ele fora educado no palácio, mas não tinha oratória. Se nos sentimos fracos, limitados ou inadequados, somos o melhor instrumento mediante o qual o poder de Deus pode operar. Isso não significa que Deus nos queira manter sob sua tutela como fracos. Ele se ocupa do crescimento das pessoas, deseja que estejamos confiantes e tenhamos um forte senso de valor próprio. A resposta então de Deus. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo, ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Êxodo capítulo 4, versículos 11 e 12. O Espírito Santo nos ajuda. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. João capítulo 14, versículo 26. Quinta e última desculpa de Moisés. Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Êxodo capítulo 4, versículo 13. Quando Deus contestou todas as desculpas de Moisés, seus motivos secretos foram revelados. Ele tinha medo de tal responsabilidade. Queria passá-la a outro, o mesmo que se sucede com muitos de nós. Qual é a conclusão? Se Deus quisesse criaturas perfeitas para cooperar com Ele, poderia ter usado os anjos. Mas em vez disso, Ele nos escolheu. Pela obediência, Moisés se tornou um líder poderoso o suficiente para mudar o curso da história.